A gente vai acompanhando essas imagens, a gente está acompanhando a ação no momento em que ela se desenrola e a gente vai conversar com a antropóloga Jaqueline Muniz, que acompanha com todos nós no Rio de Janeiro isso que tem acontecido nos últimos dias. Bom, boa tarde, Jaqueline. Boa Gostaria de tarde. saber se você se surpreende com isso tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não, de maneira alguma, o que aconteceu, o que está acontecendo e aconteceu no Rio de Janeiro nesta última semana, se repetiu de forma mais esparsa em semanas anteriores e, sobretudo, em 2007. Quer dizer, sempre que você tem a perspectiva de uma ação coordenada, articulada, de segurança pública para controle e retomada de territórios, né, que evidentemente dão prejuízo ao crime, espera-se algum tipo de atitude organizada ou não por parte daqueles que veem seus negócios do crime prejudicados. Então, esses problemas eles tendem a acontecer com maior ou menor grau em função, ora e sobretudo, do sucesso da ação policial. Bom, Jaqueline, a gente se pergunta se tem solução, né? É claro que tem que haver repressão à bandidagem, repressão ao tráfico de drogas, à sociedade que é isso, mas é um fato também que essas pessoas elas têm que ser recolocadas em outras atividades, quer dizer, tem que haver um planejamento, talvez até econômico, me parece, para que uma política de segurança de longo prazo dê certo, não? Olha, certamente, segurança pública não é igual à ação da polícia. Toda ação da polícia, sem, né, os outros recursos que a segurança pública pode mobilizar, será sempre uma solução provisória, no tempo e no espaço. Né? Daí porque há necessidade de programas e ações de inclusão social, inclusão econômica, o que a gente chama de o social, né, que hoje é tratado pelas UPP sociais, exatamente para, de maneira preventiva e dissuasória, né, poder impedir ou reduzir a oportunidade de ingresso na carreira criminosa, na carreira delinquencial e, sobretudo, reduzindo o risco de vitimização para a população, de uma maneira geral, e também para o policial que se expõe a risco no nosso lugar. Então, é evidente que ações de polícia são políticas de policiamento, mas não se confundem com uma política de segurança. No entanto, neste momento em que estamos vivendo, né, situações, né, de predação, de vandalismo, atos de terror, o uso do terrorismo, né, orientado para intimidar a ordem pública, então se faz necessário né, a repressão orientada pelo espírito da lei, dentro da legalidade. É desta maneira que se pode devolver no imediato a normalidade para que então se possa instalar um policiamento convencional, cotidiano, que sustente o ir e vir das pessoas. Será assim aqui no Rio de Janeiro, foi assim em Nova York, foi assim em Madrid, como foi assim em Londres, diante de atentados de terror, com ou sem motivação ideológica, com ou sem capacidade organizativa. Jaqueline, você como antropóloga, eu não sei se chama atenção o fato de que há toda uma cultura já do crime estabelecida no Rio de Janeiro, infelizmente, já bandidos que já estão na terceira geração, quer dizer, famílias que estão à margem da sociedade, que por falta de perspectiva, por uma série de motivos, foram sendo levadas aí para a marginalidade. E será que isso tem solução? E a dimensão que isso tomou no Rio de Janeiro não é muito preocupante? Não, eu não diria que é preocupante, não. Eu acho que esse é o desafio das grandes cidades, das cidades globalizadas, né, que enfrentam a precarização do trabalho, correto, a dificuldade de inserção daqueles que estão na periferia ou que foram colocados na periferia. Né? Eu acho que, no caso do Rio de Janeiro em particular, o que nós tivemos e assistimos ao longo de décadas foi uma espécie de conivência conveniente com dinâmicas criminais praticadas por criminosos e mesmo por agentes da lei, né, que visavam a explorar o que eu vou chamar de impostos informais. Jaqueline, desculpa, eu vou lhe interromper, só porque a gente está vendo uma imagem impressionante aí dos bandidos. A gente está acompanhando, enquanto a gente conversa, a gente está mostrando imagens exatamente desse percurso que esses bandidos estão fazendo entre a Vila Cruzeiro e possivelmente o Complexo do Alemão. Esse local que a gente vê aí seria conhecido como Inferno Verde, que ficaria já nas proximidades do Complexo do Alemão. E a gente está acompanhando, são imagens, eu não sei se você tem acesso a essas imagens também enquanto conversa comigo, mas dos bandidos armados e eles deixando então a região, quer dizer, eles estão procurando abrigo claramente e alguns deles correm, outros não, e a gente acredita que eles estejam se dirigindo ao Complexo do Alemão, onde vão então procurar guarida, procurar algum tipo de abrigo.